Nós temos aqui o Bruno Mourinho, moçambicano, a partir da França. Vamos falar um bocadinho do nosso tema, que é mudança de nome dos Mambas, sim ou não? Bruno, a tua opinião? Ok, tu disseste muito bem. Eu não sou muito fã de futebol, mas quando a gente toca no assunto dos Mambas, a gente toca num assunto. É porque não está-se a tratar de um assunto de fãs de futebol, não. Está-se a tratar-se de um assunto de união nacional e um debate nacional, um debate social. E o primeiro aspecto Uhum, que eu posso levantar é dizer que, na minha opinião, este é um tema que vem como distração. Porque, como tu bem disseste, não há necessidade nenhuma. A produtividade, a eficácia e os resultados da equipe não estão ligados ao nome, em momento algum, do meu ponto uhum. de vista. Primeiro, temos que perceber quem trouxe esta ideia de mudança, de onde ela surgiu, por que ela surgiu, do meu ponto de vista. Depois vai se acrescentando mais outras distrações. Ah, não, porque tem uma arma, porque tem etc. Ah, perdão, a arma que está lá também tem na nossa bandeira. Eu, quando estive nos Estados Unidos, eu fui parado. Fui parado porque eu estava com a minha bandeira, como sempre, quando viajo. A polícia parou para questionar por que eu tinha uma arma na minha bandeira. Eles nem sabiam que era uma bandeira de um país. Por que eu tinha uma arma? Era como se fosse um grupo terrorista, uma facção, etc. Tive que me explicar, tive que ir à internet explicar, dizer que não, é bandeira de um país. É o único país, estamos no Guinness Book, por isso, é o único estado que tem uma bandeira, tem uma Kalashnikov, no coisa, tem uma arma na sua bandeira. Então, ter a arma no coisa dos Mambas é parte da nossa identidade, é parte da nossa história. As pessoas que idealizaram aquilo, idealizaram com uma razão de guerra, uma razão de vencer, e o grito dos Mambas, a ideia dos Mambas já ficou, está ligado, está enraizado a nós. Então, trazer essa ideia de mudança ou não, no meu ponto de vista, não se deve mudar, e nem deveríamos estar a debater a mudança do nome, mas sim debater questões ligadas à estratégia, debater como é que se vai recrutar novos talentos, como é que vai se fazer um processo que aquilo a gente chama de olho de águia, né? Ir para as Uhum. províncias, ver novos talentos. Tem tanto miúdo Novos super talentos, sim. talentoso, mas que não está a ser explorado. Por quê? Porque existem Uhum. esquemas de seleção, existem critérios, existem favoritismos, esta coisinha toda. Para mim é mudar-se as estratégias. Este é o primeiro aspecto, de seleção, de recrutamento, de integração. Dois, o debate de mudança de nome ou não é distração. Por que eu digo que é distração? Como tu bem disseste, não sou focado no futebol, mas sou focado em questões sociais. Tem muito problema em Moçambique, neste exato momento, que as redes sociais todas estão a ser dominadas, estão a ser incendiadas, estão a ser ocupadas com esta ideia de debate com esta ideia de debate de mudança de nome ou não, quando deviam estar a debater vários outros problemas. Uhum. E estamos a falar de figuras, de topo, etc. Estão a debater mudança de nome de Mambas, mas não estamos a debater assunto de Cabo Delgado que tem moçambicanos a morrerem. Uhum. Então, para Uhum. mim, isto é uma distração, é desnecessário e são pessoas que, em algum momento, é aquilo que a gente chama de tudólogos. Gostam de se meter em tudo, gostam de comentar em tudo, Uhum. falar sobre tudo. Para mim, não faz diferença nenhuma, é desnecessário. Se há um problema com os Mambas, está ligado na estratégia, nos critérios de seleção, em melhorar o trabalho, em também aumentar, ou não aumentar, mas repensar a gratificação ou o ganho ou o salário dos esportistas, dos Sim, sim. desportistas, dos jogadores. Então, se é E um se problema. fores. E também está muito. Perdão, desculpa cortar-te. Está muito ligado ao próprio modus vivendi dos tais desportistas. Uhum. Porque Uhum. os critérios de seleção, de modo de vida, de lifestyle que os jogadores têm a nível internacional estão longe das condições que os nacionais podem ter. Eu lembro-me de ter Mas, acompanhado uma jogadora de basquete, etc., super talentosa, mas que tinha que apanhar chapa, tinha que sofrer isto assado cozido. Quem tinha que lhe dar um apoio era o coach, porque não havia dinheiro uhum, numa federação, acho que era a federação de vôlei. Então são muitos problemas estruturais, não é mudança de nome que vai não é alterar. mudança de nome. E também, pronto, uma das justificações que eu acompanhei foi que a ideia da mudança de nome era porque a cobra não vende, é um animal, nós temos a cobra, a mamba, é um animal, portanto, amaldiçoado, não vende, as crianças têm medo. Epá, eu penso que a cobra, portanto, tal como o demónio que o Manchester United utiliza, tal Hum. como o dragão que o Futebol Clube de Porto utiliza, o Sporting Ah, que o utiliza Benfica tem, não são animais santos. o São Sporting animais tão utiliza selvagens quanto a cobra. um leão, se tu paras em frente a um leão, és logo devorado. Portanto, mas Exatamente. o que vende são os resultados. Se o Sporting não traz resultados, não vende. O Porto transformou-se num grande clube em Portugal e na Europa com resultados desportivos, a usar um Exatamente. dragão, E que é um não com animal. um dragão que teoricamente é satânico, diabólico, etc, Sim, sim, etc. sim.
Então, eu Não, eu não penso creio que mude que, nada. Acho que estamos yeah, na eu mesma linha penso de que, pensamento. entretanto, e como dizes muito bem que é necessário sim fazer recrutamento, acompanhamento ao atleta, Sim, gestão de formação, carreiras. Gestão de formação carreiras. de base, não é? Começar a acompanhar desde cedo o que o atleta come, como é que ele vive, trazer uma educação desportiva no Uhum. atleta, porque muitos atletas são encontrados a partir dos seus 17, 18, 19 anos e começam a jogar futebol, porque alguém viu, mas o Uhum. historial deste atleta a nível de formação não está lá nele, não tem um ABC do futebol, e é por isso que muitas das vezes, quando nós mandamos atletas para Portugal, eles perdem pelo menos 2 anos eh, a readaptar-se, portanto, a adaptar-se ao Uhum. futebol português. E muitos deles não Exatamente. conseguem adaptar-se e acabam regressando ao país, não é? Outro aspecto também é ligado ao fato de que as pessoas vão tipo, temos alguns jogadores moçambicanos na França, etc. Porque estamos naquela coisa de fuga de cérebros. A pessoa chegou, apanhou melhores condições, apanhou toda uma pressão e que depois dá resultados, dá muitos resultados. Tem jogos aqui aconteceram recentemente, no ano passado, em dezembro, em Lille, etc. Eram moçambicanos a fazerem grande Uhum, sucesso, a marcarem golos uhum. à torta e à direita. E tu vais dizer que o problema é o quê? O problema E não há é problema, moçambicano X, Y, Z. O problema é a gestão interna da coisa, é é a a questão da gestão interna. gratificação. O plano estratégico, onde nós estamos, onde nós queremos estar. E eu disse uma vez, e muita gente até reconheceu isso, no ano passado, numa entrevista numa das televisões, eu disse: o próximo presidente que entrar para a Federação Moçambicana de Futebol não pode pensar em colher resultados. Ele deve pensar em montar algo para que o outro, no mandato seguinte, possa começar a colher resultados. Portanto, nós temos que acabar portanto, planos a curto prazo. O futebol Sim, tem que ser a longo prazo. precisa de ser reestruturado, precisa de ser pensado 8, 9, 10 anos para frente, e quem for a estar lá tem de tomar, portanto, esta iniciativa e dizer, não, eu não vou colher os frutos, eu vou estruturar, eu vou preparar, não vou estar nos holofotes, mas vou deixar um legado, portanto, vou deixar uma Exatamente. mudança que o próximo é que vai colher, né? Portanto, nós devemos parar de pensar no individualismo, no protagonismo, portanto, pessoal, individual, e passar a pensar que necessitamos de criar uma mudança para que o futebol nacional, portanto, possa crescer e possa dar passos largos e trazer uma nova dinâmica daquilo que é atualmente. Não, em algum momento eu penso que esta ideia do protagonismo dos coaches traz também pela pressão social. Traz pela pressão social, mas também porque às vezes eles têm que trabalhar com muitos poucos meios também. Uhum, Então têm que uhum. fazer, primeiro têm que trabalhar com muitos poucos meios, depois a questão da pressão social, a pressão social, porque as pessoas ficam tipo, olham muito para o coach, pensamos sempre que fracassados a equipa já é. Então, vai depender do tipo de coach que vai guiar a estratégia. Sim, Mas sim, sim, eu sim. acredito que não é bem assim. Eu acredito que é muito mais do que isso. É Eu acredito mais, que da é mesma mais. maneira que nós queremos ganhos, nós temos que investir. Temos que investir grande. Eu Uhum, vou dar um uhum. exemplo. O Ruanda não tem quase nada. O Ruanda não tem quase nada em termos de recursos, mas tem estratégia. Tem visão. O que nós conhecemos de Paul Kagame, de Ruanda, este respeito que nós temos, esta visão que nós temos de Ruanda hoje em dia, é estratégia. Eles criaram um departamento para a imagem e para criar ideias de criatividade para o governo de Ruanda. Eles Uhum, depositam milhões e milhões de dólares neste departamento, para este departamento desenvolver inovação e criar parcerias. É um uhum, departamento específico. O que é que este departamento fez, por exemplo? Existe o Arsenal. O Futebol Clube do Arsenal. Na camiseta de todo o pessoal do Arsenal, vem ali coisa, Visite Ruanda. Vem escrito Visite na camiseta Ruanda. deles. Sim, sim. Então tem um grupo de espectadores de mais de sei lá quantos milhões de pessoas a verem Uhum, Visit Ruanda. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o futebol em Moçambique, porque vamos dizer que, não, Bruno, é uma questão estrutural. Não podemos falar de gratificação e remuneração, porque não há dinheiro, não há patrocínios, não é etc. Mas é uma questão de estratégia. É uma questão de estratégia. Se os Mambas vão jogar, tem empresas que podem patrocinar isto. Tem empresas que podem uhum, patrocinar isto numa perspectiva de que vão ter a publicidade. Porque os Mambas, quando jogam, viajam para países. Ou quando jogam internamente. Então, tem empresas que podem patrocinar isso. Empresas internacionais. E vice-versa, também nacionais.
Então, é Sim. tudo uma questão de desenhar-se uma estratégia, de repensar-se como é que vai se capitalizar a equipe de futebol. Repensar-se como é que vai se reeducar os jogadores. E também, como tu bem disseste, é uma questão de plano a longo prazo. Sim, É uma questão de plano a longo prazo. passa por ser um plano a longo prazo. E eu volto a dizer, hei de voltar a dizer quantas vezes for necessário, enquanto nós não temos um plano a longo prazo, estamos a dar tiros no ar. Portanto, de qualquer maneira, Yeah, não temos temos que um. parar de focar, temos que parar de focar no coach, temos que focar na equipa como tal. E outra coisa também muito importante é que nós como sociedade somos muito judgmental. Nós julgamos tudo. Tudo e mais Uhum, alguma coisa. Nós não somos muito bons apoiantes. Nós criticamos bastante. Às vezes eu paro e penso, põe-te na pele de um jogador, quando eles acabam de perder, etc. Quando ele chega ao conforto familiar, a vizinhança toda, que todo mundo sabe que aquilo fulano e tal joga nos mambas. A uhum. pressão toda que ele tem da sociedade, os comentários nas redes sociais, não ajuda ninguém. Não Não ajuda ninguém. ajuda, não ajuda, não Então ajuda. eu penso que nós tínhamos também, como sociedade, né, como espectadores, criticar menos. Criticar menos, porque em algum momento é um esforço grande que aquelas pessoas fazem, que os jogadores fazem. E se há um problema, devemos olhar, não discutir o problema, mas procurar soluções. Porque nós Sim. gostamos muito de discutir o problema e não procurar soluções. Eu até acho que para aquilo que os jogadores fazem atualmente, já até é muito em relação, portanto, àquilo que nós preparamos para ser feito, não é? Portanto, os jogadores Exatamente, estão a exatamente. fazer muito mais do que aquilo que nós preparamos para ser feito. Portanto, nós não Estão, estamos a, não estamos a colher frutos daquilo que preparamos. É mérito dos jogadores ou mérito do treinador que pronto, traz uns 10 hum, ou 15% de conhecimento. Mas em termos de trabalho, plano, de onde estamos e onde queremos estar, para mim neste momento é zero. Cada um hum, que entra muda, portanto, a estratégia, muda o plano, a visão hum. e Depois investe só. trabalha-se mais com propaganda do que com resultados. É isso que estamos a É, dizer, que tem que haver estratégia. Tem que haver estratégia, tem que estar é, tudo pré-estabelecido. portanto, estamos aqui a discutir se mambas mudam ou não de nome, mudam ou não da cobra, Ah, não, sinceramente. não, 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 não. Para mim não muda nada. Para mim isso é distração. Tem problemas É, estruturais na própria equipa, na própria federação, que devem ser abordados e não necessariamente ficamos a discutir o nome dos membros. ficar a E depois discutir o vamos parar nome e dos pensar, mambas. caminhamos todos nessa onda, caímos todos nessa onda, mas era a visão de alguém, era a perspectiva de alguém. E de repente já é um tema social, já estamos todos a debater isso, mas não estamos a debater a questão da remuneração, não estamos a debater a Sim. questão da motivação. Nós, Uhum. como apoiantes, não somos muito bons apoiantes. E campos para treinos, escola, futebol, Exatamente. escolas de futebol. Material. Academias de Portanto, futebol que hoje em formam, que dia, ensinam. hoje em dia, os jogos escolares, por exemplo, são preparados uns meses antes do festival. Portanto, se o festival é em novembro, começam a preparar os jogos escolares em agosto ou setembro. Portanto, escolhem uma seleção aí de jogadores que encontram e vão depois ao festival. Não há produto, não há um acompanhamento, não é? Porque o festival de jogos escolares deveria, portanto, iniciar nas escolas, né? Os jogos escolares deviam começar nas escolas entre turmas, pois as turmas da escola X jogam com as turmas da escola Y, no Uhum. final do ano tens o vencedor, a escola vencedora, que vai depois jogar o provincial, né? Com a turma Exatamente. de outro distrito, e no fim tu tens o verdadeiro festival de jogos escolares que está identificado por vários distritos. Um distrito ganhou no atletismo, outro ganhou no handebol, outro no futebol de Hum. praia, e vais ao Festival Nacional de Jogos Escolares, Yeah. Yeah. onde estarão Mas isso todos requer lá. muita organização. Muita organização. Requer Requer organização, muita requer visão. Engajamento também. E a questão engajamento, é, não é? quem está preparado para fazer isso? Hum? Mas as condições já estão lá, nós já temos a educação, Exatamente. Esse é o problema. Esse é o problema. As condições estão lá, está tudo feito, está tudo pré-estabelecido. Mas vamos avançar? Vamos. a não ser que mudemos de nome, Festival de Jogos Escolares, para um outro nome, depois se calhar vamos. Então, pronto, a solução de todos os problemas agora é mudar o nome das coisas, né? Festival Interdistrital, tá, 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 tá. E já está, já resolvemos o problema. Não, eu Não, penso temos que que é procurar um preciso. esportista. Pode se chamar Festival Eusébio, Festival Lourdes Motola. Talvez isso vai melhorar alguma coisa. Mas Precisamos pronto, trabalhar mais. e assim, este não é um tema que eu vou desenvolver muito. Eu vou ter que te deixar. A minha Tudo opinião está bem. dada na perspectiva de que
é distração, não é relevante, tem problemas mais estruturais, tem problemas realmente necessários a serem abordados para melhorar os resultados e a qualidade dos Mambas. E nós, como apoiantes, também temos um papel no meio de tudo isso. E não simplesmente tentar mudar o nome, porque Mamba... Alguém acabou de escrever num comentário que a Mamba come e depois fica relaxada. Por acaso o leão também, depois de comer, faz umas 12 horas de sono, ou mais. Todos comem e depois A águia é relaxam. pior ainda. Então, todo mundo come e depois relaxa. Até nós, depois de um bom almoço, queremos tirar uma cesta e Ah, nice e tal. Já. marmita feita, companhia desfeita. Isso é automático. Agora, uma coisa que eu iria dizer também era se calhar tentarmos, porque nós muitas vezes gostamos de criticar coisas que a gente não conhece, né? Era tentar procurar por que se escolheu os Mambas, qual é a história dos Mambas, qual é esta visão da Mamba Negra, por que a Mamba Negra existe. Num breve comentário, só para finalizar, era tentar e perceber que a Mamba Negra, ou a ideia de Mamba, é uma cobra muito específica que foi encontrada só em Moçambique. É uma cobra muito específica. Existe hoje em dia em outras áreas, mas no princípio há uma mamba cujo veneno, e também não só o veneno, mas também a gordura, é uma gordura que ela tem aqui no topo da cabeça. É usada para valores medicinais internacionalmente, extremamente procurado. Então, esta mamba especificamente foi encontrada só em Moçambique. Só Nós em chamamos Moçambique. de mamba de Moçambique. Então, é um orgulho nacional. Um orgulho nacional numa perspectiva de ser um animal extremamente útil e é extremamente venenosa. Portanto, Então, esta ideia tem as duas exatamente essa ideia funções. de ser viporosa, de atacar, de picar, mas é esta ideia do jogo, esta ideia de que Sim, aquece. sim. Nos outros países também, sobretudo nos outros que são mais fortes em futebol, na África francófona, é procurar conhecer e vai perceber que eles também têm suas histórias, também têm seus animais, uns preguiçosos, outros mais animados, e assim por diante. Sim, Os sim, Bafana sim. Bafana, os Palanca Negra. A Palanca Negra é algo que os angolanos têm. Eles têm orgulho de ser a Palanca. Sim, Nós, sim. se não tivéssemos a Mamba, tá bom, íamos ter o quê? Íamos ter o quê? Elefante. É o que Os dizem. elefantes. Rinoceronte. Depois da Guerra Civil, a população de elefantes de Moçambique reduziu bastante. Migraram Reduziu todos. Nós já muito. não somos o foco de elefantes como nós fomos um dia. Os elefantes estão em Angola e estão em Botsuana. Temos muito É. poucos hoje em dia. Então, pronto, antes da gente comentar coisas, tem que olhar para a história. E também Para a há uma história, necessidade de sim. se explicar tudo isso, né? Porque as pessoas, talvez as pessoas entraram nesta onda porque também devem estar indignadas com o fato de que os Mambas perdem sempre. De repente, Perdem epa, sempre, sim. na perspectiva de procurar solução, alguém traz-te uma ideia, tipo, estás tão desesperado que tu até embarcas naquilo também, né? Qualquer Então, coisa que vier, vamos já. exatamente, não podemos culpar as pessoas por eles terem entrado nesta onda, é normal. Mas é importante que quando nos trazem propostas de género, é importante darmos a nossa contraparte. E a contraparte é dizer que as pessoas devem refletir em questões estruturais e nas soluções para os problemas locais. Internos ligados à federação, ligados à Interno, equipa. já. E não na troca do nome. Não na troca do nome, É já. que nem apanhares uma garrafa de um produto que já expirou, que está podre. Então tu tiras o logotipo, pões um novo logotipo, pões uma nova data e vais verdadeiramente acreditar que o produto está bom, já pode ser consumido. É a minha É, questão. Expirou, não está bom, não está bom. Temos que não arranjar está uma maneira bom. de resolver a situação e não trocar o logotipo, não trocar o rótulo, né? Porque não é Voltamos a ao mudança dos debate, nomes que vai fazer nada. voltamos ao debate do nosso tema passado, o trabalho. É preciso trabalhar, é preciso projetar, é Exatamente. preciso É dedicar. preciso projetar, é preciso trabalho. Trabalho é a base de todas as coisas. É? É verdade, é verdade. E assim eu vou deixar Tudo vocês fazerem bem, suas Bruno. contribuições. Tá, boa noite, hein? Mr. Xanda, oficial, se não tivéssemos a mamba, acho que teríamos cabrito para o meu povo. Ok, tchau. Tchau, Yassine. Pronto, tchau, tchau. É. Até a Ok, próxima. Obrigado, eu. tá.